Quantos de nós hoje precisamos de uma cura? Uma cura física, uma cura emocional. A irmã que falou aqui, estou enfrentando um momento de ansiedade e depressão. Quantas pessoas têm sido dominadas pela ansiedade, pela depressão? Talvez uma enfermidade que não seja uma febre, mas uma enfermidade no coração, o medo, a tristeza, uma dor emocional, uma ferida do passado. Jesus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele tem poder para nos restaurar por completo. O segundo aspecto aqui, que me chama a atenção nesse texto, é que a cura nos leva ao serviço. Quem é curado, quem é transformado por Deus, se dispõe imediatamente a servir. Acho que meu Instagram travou aqui. Deixa eu acenar para algumas pessoas. Não. O Instagram está normal, voltou aqui. Os comentários é que estavam travados aqui. Nós somos curados por Deus para servir no reino dele. E a nossa atitude de servir está relacionada a pessoas. Amém? A cura nos leva a servir. A sogra de Pedro, depois que foi curada, imediatamente começou a servir a Jesus e aos discípulos. Presta atenção, ela servia a Jesus e aos discípulos. Esse é um princípio essencial no reino de Deus. Uma vitória que nós recebemos serve como impulso para que nós abençoemos alguém, para que nós sirvamos alguém. Muitas vezes nós buscamos a Deus por causa de uma cura, de uma libertação, por causa de milagres, mas nós nos esquecemos de que cada intervenção de Deus na nossa vida tem um propósito maior. Nós não somos apenas receptores das bênçãos de Deus, mas nós somos chamados para ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Lembra quando Deus chamou Abraão? Deus falou para ele assim: você será abençoado. Eu farei de você pai de muitas nações, pai de uma multidão. E uma coisa me chama a atenção no chamado de Abraão em Gênesis 12. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha o que Deus estava dizendo para Abraão, irmãos. Através da sua vida, Abraão, milhares de famílias serão abençoadas. As famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Isso porque da descendência de Abraão viria Jesus Cristo, que é até hoje, o Salvador da humanidade. Então, se Jesus restaurou a sua vida, a sua mente, o seu coração, use a sua vida para servir a Ele e para servir ao próximo. A gratidão se manifesta quando nós decidimos viver para Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A gratidão se manifesta quando decidimos viver para Deus. Agora, uma coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto. Pedro tinha uma sogra.
O texto está dizendo que Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro era casado. A menção à sogra de Pedro revela de uma forma muito clara que Pedro era um homem casado. E esse fato, ele é um contraste com a doutrina católica. Os irmãos que acompanham aqui sabem que eu não falo de religião, mas eu quero apenas chamar a sua atenção para esse detalhe aqui do texto. Porque a doutrina católica sustenta que Pedro teria sido o primeiro papa. Não é verdade? E ao mesmo tempo, a doutrina católica defende o celibatário, o celibato. Defende que o homem de Deus deve ser celibatário, ou seja, ele não deve se casar. Mas a Bíblia não ensina que os líderes espirituais não podem se casar. Pelo contrário, ela mostra que Pedro tinha uma família. Então, por que eu estou dizendo isso? Para atacar a fé católica? Não. A fé evangélica está cheia de erros também, cheia de problemas. Mas eu estou falando isso aqui para lembrar você que o casamento não é um impedimento para servir a Deus. Tem pessoas que pensam assim, não, eu não vou me casar, porque se eu me casar, eu vou ser impedido de servir na obra de Deus. Não, o casamento não impede você de servir a Deus. Pelo contrário, ele pode ser uma plataforma para testemunhar o seu amor e a sua graça. O lar de Pedro, a casa de Pedro, se tornou um lugar onde Jesus operou uma cura, onde Jesus ministrou, onde ele transformou vidas, porque as pessoas que presenciaram essa cura milagrosa certamente passaram a acreditar que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E isso deve nos levar a perguntar o seguinte: a nossa casa, o nosso lar, tem sido um lugar onde Jesus é bem-vindo e onde vidas são transformadas? A nossa casa é esse lugar onde Jesus opera? Fica aqui essa pergunta. Amém? Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. A sua condição civil, o seu estado civil, não é um impedimento para você servir a Deus. Você pode ser casado, solteiro, viúvo, viúva. Continue amando a Deus, continue servindo a Deus e servindo as pessoas. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu
o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Diz assim a palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Verso 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Tem algumas versões que diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então o advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Só até aqui, só até o verso 20. Eu li Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Antes de começar, eu tenho um livro que eu gosto de consultar quando eu vou preparar a minha mensagem. Olha aqui, olha o tamanho da criança, ó. Que é o comentário bíblico Vida Nova. Também não ganho nada com o comentário, com a venda desse livro. Você pode encontrar ele pela internet, mas é um livro que me ajuda a entender a Bíblia. Ele tem um comentário para cada passagem bíblica. Para todas as passagens bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, esse livro tem um comentário. Porque às vezes as pessoas pensam assim: o pastor tirou a coisa da cabeça dele. Não, às vezes eu deixo que o Espírito Santo fale comigo, mas muitas vezes ele já falou com outros teólogos, com outras pessoas que interpretam a Bíblia, e eu examino esse livro aqui. E aqui no comentário bíblico Vida Nova, a respeito dessa passagem, o autor, que é o D.A. Carson, ele escreveu o seguinte:
Aqui chegamos ao clímax da primeira parte do Evangelho, na qual podemos observar reações variadas à autoridade do ministério de Jesus. O ponto de vista das demais pessoas está resumido no verso 14, diz o autor. Então vamos ver o verso 14. Eles responderam: alguns dizem que você, Jesus, é João Batista, outros falam que você é Elias, aqui Elias já estava morto, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Pedro faz a declaração definitiva, para a qual toda a história vem se encaminhando. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta surpreendente de Jesus, nos 3 evangelhos sinóticos, foi pedir a seus discípulos que mantivessem a sua identidade em segredo. Quando Pedro falou: Jesus, alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outras pessoas dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus falou assim: mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que Pedro disse, irmãos, era verdade. Não importando o quanto pudesse estar aberto a interpretações inadequadas. Na verdade, foi uma revelação de Deus. E o fato de ter sido Pedro quem recebeu essa revelação indicava o papel importante que Pedro teria como liderança na formação da igreja, no desenvolvimento da missão de Jesus. E aí, cabe um parêntese aqui nesse comentário. O nome Pedro significa pedra, certo? O nome de Pedro significa pedra. Jesus faz então um trocadilho com esse significado, para designar Pedro como o alicerce do novo povo de Deus. Mas Pedro não é o cabeça da igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui outros textos, porque algumas religiões, e eu vou citar aqui especificamente a Igreja Católica, Apostólica Romana, pegou essa passagem aqui e disse que Pedro foi o representante maior da igreja e que os diversos papas que vieram depois de Pedro são como se fosse a sequência desses representantes. Mas eu quero mostrar para você aqui que Jesus não estava colocando Pedro acima de ninguém. Jesus disse o seguinte: olha, o seu nome é Pedro. Você é Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual pedra? De qual pedra Jesus estava falando? A pedra sobre a qual a igreja é edificada é a revelação que Pedro recebeu do Espírito Santo. Jesus diz assim: olha, você é abençoado, é bem-aventurado, Simão, porque isso aí que você falou não foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você é Pedro. Sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja será edificada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
Jesus nos orienta a acumular tesouros no céu. Mas o que significa isso? Acumular tesouros no céu é investir em valores que são eternos. Amor, justiça, generosidade, misericórdia, fé, compaixão, são valores eternos. Semana passada eu conversava com uma pessoa e eu me lembrei da fala de um pastor que eu sigo, que disse certa vez o seguinte, que o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro lá na conta bancária. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso nome, é um bom nome e a nossa fé. Duas coisas. É claro que eu poderia citar outras aqui, mas repare que não são coisas materiais. Acumular tesouros no céu é investir em valores eternos. Valores como o amor, a justiça, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, a fé. É construir uma vida que reflete os princípios de Deus. Dessa maneira eu estarei acumulando tesouros nos céus. Eu respondo a uma pergunta que já me fizeram mais de uma vez aqui no direct, nos comentários dos vídeos. Pastor, como eu acumulo tesouros no céu? Invista em valores eternos. Invista naquilo que Deus ama. Invista naquilo que é precioso aos olhos de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, nós estamos investindo em um tesouro que nunca vai ser perdido. Amém? Deixa eu só ver aqui os comentários. Nós somos 320 pessoas ao vivo aqui no YouTube, 46 pessoas ao vivo no Instagram e aqui no Facebook nós somos 9 pessoas, somos aproximadamente 400 e poucas pessoas. Não se esqueça de dar o like no vídeo, isso é muito importante. Repare que quando você dá o like, vai aumentar aqui o número de pessoas ao vivo. Amém? Presta atenção, irmãos. Essa expressão que Jesus finaliza esse raciocínio aqui, ela é muito importante para a nossa reflexão. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração? O que é prioridade para você? Essa pergunta de Jesus é uma chave para a nossa vida. É algo que nós devemos nos perguntar. O que é mais importante para mim? O que é prioridade na minha vida? O nosso tesouro revela o que é mais importante para nós. Se os nossos corações estão fixados em bens materiais, em reconhecimento, em coisas passageiras, em poder, sucesso, fama, a nossa vida será moldada por essas prioridades. Mas se o nosso coração estiver em Deus, buscando o reino dele e a sua justiça, nós vamos viver de maneira diferente, colocando a nossa energia em coisas que têm um valor eterno. Então Jesus
nos desafia a reavaliar as nossas prioridades. O que nós consideramos mais importante em nossa vida? O que nós estamos buscando de verdade? As nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas diárias revelam aquilo que nós de fato valorizamos. Então, essa passagem, ela nos convida a essa reflexão. Nós vivemos em um mundo que constantemente nos incentiva a buscar sucesso. Mas o que é o sucesso? O que é o sucesso? Eu não estou dizendo que você não deva ser uma pessoa de sucesso, mas o que é o sucesso para você? É ser maior do que os outros? É ter mais dinheiro do que os outros? É ter uma casa mais bonita do que a das outras pessoas? É viver se comparando com pessoas que não temem a Deus? A sociedade nos ensina que ter mais é sinônimo de ser mais feliz. A sociedade nos ensina isso. As redes sociais nos ensinam isso. Ter mais, se eu tiver mais, eu serei mais feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, eu serei mais feliz. E aí as pessoas vivem em função de ter mais dinheiro. E aí elas se esquecem de criar memórias positivas com a mãe, com o pai, com os irmãos. Elas se esquecem de apreciar as coisas belas da vida, o nascimento de um filho, de um neto, o sorriso de uma criança, a companhia do seu cônjuge, uma refeição pela manhã, por mais simples que ela seja, um café da manhã, uma roupa. Ah, mas eu preciso ter a roupa daquela marca, porque aí eu serei uma pessoa realizada. Será que vai ser mesmo? Olha como que nós estamos nos enganando, irmãos. Eu preciso ter o carro do ano, porque aí eu vou ser mais feliz. Será que é um carro que vai te fazer feliz? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.